Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. Antes de começar, deixa eu dar aquele recadinho só para você que é nosso ouvinte, valor especial para assinar a Gazeta do Povo, hein? Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E com a assinatura do jornal, você tem acesso a notícias, colunas e outros conteúdos exclusivos. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Nós não podemos nos entregar à psicologia de pânico, à psicologia de derrotismo. Como eu sempre digo, o Brasil tem uma dinâmica própria. Eu não tenho dúvida que a capacidade de resposta da economia brasileira é maior do que isso. A preocupação com os efeitos do coronavírus na economia cresce a cada dia. Eles vão desde o preço mundial do petróleo, passam pelo pânico na bolsa de valores, chegam até a alta do dólar e, claro, afetam as projeções de crescimento da economia brasileira nesse ano de 2020. Nessa semana que passou, o governo anunciou algumas medidas. Elas começam pela aprovação no Congresso da decretação de estado de calamidade pública, o que facilita a adoção de medidas para tentar, de alguma maneira, minimizar os efeitos da crise. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira à noite o pedido de reconhecimento de calamidade pública no país enviado pelo governo federal para conter a pandemia de coronavírus. O decreto segue agora aqui para o Senado Federal, onde deverá ser votado nos próximos dias. Tem também as propostas para tentar evitar um desemprego em massa. Bom, nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos, a proposta é falar das respostas que o governo está dando à crise, que, ao que parece, vai ter sim grandes efeitos. E para isso, eu vou conversar com o editor de economia aqui da Gazeta do Povo, o Fernando Jasper. Ô Jasper, sem querer ser pessimista, mas sendo sim bem realista, tá bem difícil acreditar que o Brasil vai crescer 2,1% nesse ano de 2020, né? Lembrando que esse já era o valor revisado pelo governo, que inicialmente acreditava em até 2,4%. Sim, Márcio, é verdade. Fica muito complicado esperar um crescimento aí de mais de 2% nesse ano, porque veja, no ano passado o Brasil cresceu 1,1%. Primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, então o crescimento já foi menor que o dos 2 anos anteriores, que já era um crescimento baixo. Para manter esse 1,1%, a gente já tinha que continuar trabalhando pelo menos igual estávamos produzindo no ano passado. Mas com as medidas de proteção aí ao avanço do coronavírus, muita gente tendo que ficar em casa, trabalhando menos ou não trabalhando, menos movimento no comércio, nos aeroportos, nas rodoviárias, menos transporte e tudo mais, fica muito difícil esperar que a gente consiga, por exemplo, repetir o desempenho do ano passado. Tendência, portanto, cada vez maior é de que o crescimento seja inferior ao do ano passado, ou até pior. O mercado financeiro vem revisando para baixo suas projeções, ele já espera 1,7% nesse ano. Cada semana sai um dado novo do Boletim Focus, tendência é que o próximo venha ainda menor. Eu vou dar o exemplo de 2 casas internacionais que anunciaram hoje revisões bem ruins, aliás, para o nosso crescimento. O banco Goldman Sachs, que esperava até então uma alta de 1,5% no PIB, revisou para uma queda de 0,9% do PIB. E o JP Morgan, que esperava alta de 1,6%, agora espera uma contração da economia da ordem de 1%. Para a gente explicar, o que exatamente o governo quer com a decretação da calamidade pública e que tipo de impacto isso pode ter para a economia do país? Olha, Márcio, em termos econômicos, o principal impacto desse estado de calamidade pública é dar mais liberdade para o governo descumprir sua meta fiscal. Hoje ele tem uma meta que é de um déficit primário de 124 bilhões de reais, quer dizer, antes mesmo de pagar os juros da dívida, as contas já podem ficar no vermelho em 124 bilhões de reais, mas mesmo assim isso era insuficiente para dar conta do aumento de gastos esperado
Com o coronavírus, o governo lançou um programa para gastar mais dinheiro, dar mais dinheiro para as pessoas, mais dinheiro para a saúde, e ele também, com esse programa, ou as partes que foram sendo anunciadas aos poucos, aí ele também vai receber algumas receitas mais tarde, ele está adiando o recebimento de algumas receitas de impostos, por exemplo, para tentar ajudar as empresas. Então, não vai ter como cumprir essa meta original. O estado de calamidade pública permite justamente descumpri-la. E nesta quinta-feira, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, já deu uma ideia do que pode vir por aí. Ele acha que o déficit primário pode chegar facilmente aí à casa dos 200 bilhões de reais, justamente por causa dessa combinação de menos arrecadação e mais gastos. Se o governo não tivesse esse estado de calamidade pública, teria muito mais dificuldade para fazer isso, não poderia, gastar tanto assim, nem abrir mão de arrecadação. Seria mais difícil também, obviamente, combater a crise. Então, uma espécie de licença para que ele possa gastar mais e arrecadar menos e assim conseguir combater esse avanço da doença pelo país. A calamidade pública foi, na verdade, a melhor resposta técnica para evitar o contingenciamento, que seria dramático. Sobre as medidas já anunciadas na área do emprego, hein? Como é que vai funcionar essa ideia de redução de jornada com consequente redução de salários? Bom, nós já tivemos, Márcio, aqui no Brasil, a partir de 2015, um programa muito semelhante para estimular a manutenção de empregos nas empresas aí, que era o Programa de Proteção ao Emprego, lançado lá pela Dilma Rousseff. Também consistia em possibilidade de redução de jornada e redução de salário. A ideia é que as empresas, em vez de demitir, porque estão aí com uma produção muito mais baixa do que o normal, elas mantenham esses funcionários, com eles trabalhando menos e recebendo menos. Porque tanto para as empresas, demitir tem um custo e para a economia também teria um custo muito importante, que seriam essas pessoas estarem aí desempregadas sem renda nenhuma. Então a ideia do governo é essa, é tentar dar alguma proteção a essas pessoas que têm um emprego formal para que também elas não passem ali a informalidade, o que seria ainda pior. A diferença é que lá no programa da Dilma Rousseff, o governo se comprometia a pagar uma parte do salário dessas pessoas que estivessem nesse programa de redução de jornada e salário. O governo bancava aí até 15% dos salários. Dessa vez, não tem esse benefício. Trabalhadores informais, autônomos de baixa renda vão receber R$ 200 por mês durante 3 meses. O dinheiro poderá ser retirado em agências de bancos públicos. Trazendo uma outra visão sobre a crise, Jasper, o Brasil pode ter menos inflação e juros ainda menores? Por quê, hein? Bom, isso que você falou, Márcio, é o que a gente poderia chamar de uma espécie de alívio proporcionado pelo coronavírus. Como nós estamos falando aqui, a maioria das notícias, infelizmente, é muito negativa, muito ruim, mas com as pessoas consumindo menos, porque vão estar mais tempo em casa ou não vão estar trabalhando, enfim, a tendência é de que a pressão sobre os preços dos produtos diminua. Assim, nós temos menos inflação ou, em até alguns casos, a própria deflação, ou seja, queda de preços. Claro que nesse primeiro momento a gente não nota isso, principalmente nos supermercados e farmácias, porque muita gente está correndo aos mercados para fazer estoques e às farmácias para comprar álcool gel, máscaras, enfim. Por isso, os preços desses produtos, principalmente alimentos, gêneros aí de primeira necessidade, e máscaras, álcool gel, esses preços, todo mundo deve ter notado, subiram e subiram bastantinho porque as pessoas estão correndo atrás deles. Com o passar do tempo, a tendência é que a demanda diminua e aí você tem menos inflação. Se tem menos inflação, a taxa básica de juros, que serve para combater a inflação, também pode ser menor. Tanto pode ser menor que o Banco Central já cortou novamente a taxa básica, a Selic, na noite dessa quarta-feira, fez um corte aí de 0,5 ponto percentual e assim ela caiu de 4,25% para 3,75% ao ano. Há quem tenha visto essa queda como muito tímida. Algumas pessoas esperavam uma queda até maior, da casa de 1 ponto percentual, considerando toda a paradeira que a gente pode ver na economia daqui para frente e considerando o fato de que vários outros países do mundo, entre eles os Estados Unidos, também reduziram bastante os juros.
Lá nos Estados Unidos, os juros agora são próximos de zero, então aqui ainda estão perto de 4%. Mas enfim, o Banco Central antes não pretendia fazer esse corte e já fez, porque ele enxergou um espaço para isso. Passando um pouco para a análise política desse tema todo, Jasper, dá para dizer que aquela entrevista coletiva da quarta-feira do presidente Bolsonaro, ao lado de vários ministros, marcou uma certa mudança de postura do governo em relação à crise? Márcio, podemos dizer que a postura mudou sim. Mudou um pouco a postura do presidente Jair Bolsonaro, que vinha aí de uma fase de desdenhar a doença, dizer que parecia muita fantasia. Agora ele já mudou um pouco de ideia, já trata ela como algo mais grave, mas ele ainda fala coisas como que pretende transitar pelo metrô de São Paulo, ônibus em Belo Horizonte, barca Rio-Niterói, dizendo que o dever dele é estar lá, sendo que isso é absolutamente não recomendado, né? Então, embora ele reconheça que a situação agora realmente é séria, ele ainda continua dando essas declarações na contramão, essas declarações aí que mais parecem o que ele via dizendo anteriormente, de tratar a doença aí como uma fantasia ou um exagero da grande mídia, como ele gosta de dizer. No governo a postura de fato mudou, nós vimos vários anúncios aí do Ministério da Economia, como esses mais recentes de que a gente conversou há pouco. Também vemos uma mudança de postura em outras áreas. O governo começou a tentar enfrentar também essa questão do setor aéreo, por exemplo. As empresas estão tendo uma perda de receita muito grande. Agora, também é discutível essa solução encontrada ali para as companhias aéreas, né? Quer dizer, entre outras coisas, elas terão mais prazo para reembolsar o consumidor que cancelou sua viagem. E o consumidor está cancelando a viagem porque não lhe resta muita alternativa. Para muitos lugares, inclusive, ele já nem consegue mais viajar, né? Então as empresas vão ter mais prazo para devolver esse dinheiro que é do consumidor e que não terá o serviço prestado. Mas enfim, foi a ideia do governo para ajudar as aéreas. Também há medidas ali para ajudar as concessionárias de aeroportos, que terão mais tempo de pagar o que devem aí ao governo, o que devem pela própria concessão em si. Vemos medidas na área da Justiça e Segurança Pública, anunciadas aí pelo ministro Sérgio Moro, principalmente referentes às penitenciárias. Então, sim, nós podemos ver uma mudança de postura no governo. O Ministério da Saúde já tinha um trato bem mais sério no enfrentamento aí da doença, no enfrentamento da Covid-19. Agora nós vemos isso acontecendo em mais ministérios e um pouquinho no presidente Jair Bolsonaro. E os panelaços, hein? O presidente Bolsonaro vive um momento de maior cobrança por parte da população desde que assumiu, mesmo que tenha havido também panelaços a favor? Sim, Márcio, é um momento de mais cobrança da população, claramente de pessoas que haviam votado em Jair Bolsonaro para presidente. Quem mora aí em prédio ou em lugares com grandes concentrações de pessoas e ouviu os panelaços lá contra Dilma Rousseff, também ouviu nesta quarta-feira à noite panelaços aí contra Jair Bolsonaro. Depois houve o panelaço a favor também, só que ele durou menos tempo em geral, enfim. E mesmo que ele tivesse durado mais ou sido mais intenso, que não é o caso, chama atenção alguém ter se manifestado contra Jair Bolsonaro. Era muito raro ver esse tipo de manifestação, a não ser quando vindo claramente de pessoas aí ligadas à esquerda. Então, esse panelaço de pessoas aí que apoiaram a saída de Dilma Rousseff e agora estão descontentes com o governo de Jair Bolsonaro, pode-se dizer que ele é inédito. O governo, o presidente, já vinha tendo alguns gestos estranhos e dando declarações descabidas há muito tempo. A economia também já não estava dando resultado. A impressão que se tem é que agora a coisa chegou à questão da saúde pública, o que é obviamente muito mais sério. As pessoas estão preocupadas com a sua saúde, com a saúde dos seus familiares, e parecem ter visto no governo aí uma inação, ou pelo menos uma inação da parte do presidente da República. Então isso realmente chamou a atenção, esse panelaço aí contrário ao presidente da República. E a tendência, né, Márcio, infelizmente, é que a doença se propague ainda mais. Nós veremos um grande aumento no número de casos, no número de mortos, que é o que aconteceu em vários outros países atingidos pela doença. O rumo natural dela é esse.
A forma como o governo vai enfrentar essa questão vai mostrar muito aí no futuro, né? Vai indicar muito, melhor dizendo, se esse descontentamento inicial que a gente viu aí vai continuar, se ele vai aumentar ou se ele vai diminuir. O recado foi dado aí pela população. Obrigado, Jasper. Até a próxima. Valeu, Márcio. Obrigado e até. Terminando mais esse episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Maria Escrocaro, da Jennifer Ribeiro e do Moreno Valério, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!